Hoje, domingo, acabamos de ter o nosso ensinamento acerca da 7ª estrela, que é a estrela de servir a Deus. O profeta Bem-vindo Jimmy, que nos ensinou mais uma vez acerca dessa estrela. Chegou aquele momento em que queremos tirar algumas dúvidas nossas e também dos irmãos que estão nos acompanhar, com o servo de Deus, profeta Bem-vindo, e com a nossa mamã Mado Tumba na língua em Lingala. Shalom, Mamã Mado. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Profeta Bem-vindo, que está a nos ensinar acerca da estrela de servir a Deus. A minha primeira questão acerca dessa estrela, profeta, nos tempos de hoje é muito difícil para um cristão deixar toda a sua vida para seguir a Jesus Cristo. O profeta deu o exemplo de Pedro no livro de Lucas, que renunciou toda a sua vida para seguir a Jesus. No tempo de hoje, qual o conselho que o profeta dá acerca dessa realidade deste livro? Porque nos dias de hoje é difícil. Nós podemos até deixar a vida, mas tem algo sempre que nos puxa e voltamos a fazer a mesma vida de antes. O que é que o profeta Bem-vindo Jimmy tem a dizer acerca disto? Obrigado pela questão. No princípio, essa estrela para servir Deus é uma estrela, não é fácil. Não é fácil para seguir o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é um caminho estreito, pequeno, mas para entrar tem que ser violento. Essa estrela é diferente com 6 estrelas. Primeira coisa, essa estrela é Deus que vai beneficiar, não é homem que vai beneficiar. E Deus vai beneficiar, porque a Bíblia diz que serva ainda a Deus primeiro, depois que Deus vai abençoar água, pão, vai tirar na sua vida a doença, resto depois. Aí Lucas diz que Pedro fez uma questão com Jesus Cristo. Nós abandonamos tudo e seguir o seu caminho. Qual é o nosso benefício? Ali explicou 5 condições. Abandona a sua família, a sua mulher, filho, filha, a sua casa. Mas para abandonar esses 5 não é fácil. Quando você vai abandonar, é aquilo que você vai receber. Aqui no ciclo presente, vai receber todo o centíplo. Depois vai receber também reino do céu. Agora, essa condição com Êxodo 23, linguagem mesmo, mas ideia é diferente, porque ali falou só para servir Deus, mas no Pedro já está dentro no caminho de Deus, estamos servindo a Deus. Qual é o nosso benefício? Ninguém serve a Deus morre pobre. Porque Davi disse muito bem no Salmo 37, versículo 25. Ele estava jovem, até ele ficou velho, nunca lhe viu um justo sofre, pede pão até a sua descendência. Deus é responsável da toda a realidade aqui na terra. Diabo não criou nada. Missão do diabo só para colocar impedimento
na vida do verdadeiro cristão para abandonar a fé. Hoje temos servo de Deus, está vindo na obra de Deus, para vestir casaco, para comprar carro, para viajar. Ele está vindo com um pensamento, mas ele não está servindo Deus, ele quer servir a barriga dele. Mas se você quer servir Deus, esqueça que no caminho de Deus vou contar dinheiro. Porque primeira coisa, Deus é espírito. Deus não é pessoa. Deus é espírito. Mas quando você vai entrar no espírito superior de Deus, Deus, ele confirmou que tu mesmo é verdadeiro servo. Depois da confirmação, você vai carregar a cruz dele. Aquela cruz é pesada. Muito carregou, desistiu, abandonou. Mas quando você vai carregar aquele cruz, é aonde que Deus vai cumprir a sua promessa. Hoje muito cristão não quer ficar na presença de Deus, não quer ficar no posto dele, mas quer só Deus me abençoa. Só quer usar a bênção de Deus pela benefício da carne. Depois a seca daquela bênção não é bênção de brincadeira, é uma quantidade de bênção, é uma quantidade, é qualidade também. Quantidade, qualidade, é multiplicação que tu vai receber na parte de Deus. Mas aguenta condições, aguenta cruz dele, que é muito pesado. Quando você vai aguentar, é aonde que essa terra você vai sair vencedor. Para servir Deus não é brincadeira. Quem é verdadeiro servo? Todo mundo pode servir Deus, que Mandeu também serve Deus, Bruce também vai servir Deus porque ele vem na igreja. Mas quem vai carregar a cruz dele? Quem vai carregar, vai carregar o nome de Jesus Cristo na vida dele? É nosso problema. Abandona as coisas da carne. Se você quer servir Deus, essa visão física, tapa essa visão. Olha só a vontade de Deus. A sua orelha fecha, não pode ouvir pessoa. Porque hoje o diabo está trabalhando na igreja para colocar barreira, impedimento na muita gente. O diabo quer ganhar muitas almas para ir no campo dele, para servir Deus. Carrega a cruz dele, deixa todo, abandona todo, segue o caminho dele. Aguenta aquilo que você vai viver no caminho dele. Aguenta a fome, aguenta a ofensa, aguenta a humilhação. Porque humilhação do mundo, ali é humildade. Pessoa humilde, amanhã Deus vai te levantar. Ninguém servir Deus com verdade, amanhã sofre. Ninguém. Que Deus é responsável da nossa vida. É igual que um pai nascer filho dele, agora pai está a comer, filho fica com fome. Pai está vestido bem, filho está andando. Nunca. Se o pai do mundo está sacrificando a vida pelo filho dele, agora quantas vezes nosso pai credor, Deus, todo ouro, dinheiro, caro, é de Deus. O diabo não criou nada, todo é de Deus. Mas seja um servo fiel, seja um servo, tem que ter fruto do Espírito Santo
Et esse fruto vai te qualificar que você é verdadeiro servo de Deus, porque dentro de ti tem verdade, tem amor, tem muita coisa que Deus precisa de servo para caminhar com ele. Merci prophète Benvindo. Merci na batunyo so o balandi kilti na biso de début à la fin. Na yebisa bino tokozonga comme d'habitude pour na émission na biso na mosali na Nzambe. Toza awa na mosali na Nzambe prophète Benvindo Njime. Bonsoir prophète. Bonsoir maman Dotuma. Toza lisu na journaliste na biso Sœur Teresa. Bonsoir Sœur Teresa. Bien-aimé, Toza toujours na 7e étoile. Étoile Toza siko na dernière étoile. Étoile ya ko servi Nzambe. Bien-aimé, étoile oyo eza makasi eningisi batu nyonso o ba servaka Nzambe. Biso toyebaki ke ko servi Nzambe ezaka ba pasteur, ba prophète, bato baza ba ancien ya église. Or ezake mutu nyonso oyo na église asaila Nzambe protocole ba fonction nyonso wana baza ba serviteur ya Nzambe. Boko yoka ndenge mosali na Nzambe ako expliquer biso clairement nini oyo étoile oyo ezosala na ba vie na biso. Pour une fois encore, bonsoir prophète. Bonsoir maman Dotuma. Question liboso ezabwe prophète. Au enseignement au lobel biso question ezabo ndenge ni mutu akoki ko se renoncer pe mutu azala na langage spirituel ya Nzambe. Ça va, merci pour la question. Mutu nyonso o alingi a servir Nzambe, il faut asala renoncement, renoncer katina ye. Comment mutu ko renoncer? Ba défaut mabe oyo o batu ayebi te ke yo sala rango o batu ayebi yo sa malamu kan Nzambe mutu ayebi ke yo sa oza mabe bimisa yango sikoyo bimisa yango na miso na mipanza na miso ya batu longola image ya hypocrisie lata ndima sikoyo kiba critiquer yo ndima mokile chola yo o renoncer ba nyonso ke naibaka nazalaka ndoki nasala ozo bimisa nyonso yo sala malgré la facilité mais renoncer yango apato ozo renoncer wana diable na ngambu na ye azali touché mais na ngambu ya Nzambe mbala moko ozo mériter faveur a Nzambe ata mokile choli yo ata mokile critiquer yo mais tant qu'on suit faveur à Nzambe ndeko eba yango bien lobby oyo okoma parce mokili akitika noki aloba noki mais ba bossa na ka pe noki ke o ba chula ki lobby ye wana nde Nzamba tomboli ko renoncer ndeko eba yango bien bozo ba humilier c'est pas ba toi ba ba retraiter o mabe ba retraiter o zoba ba oteto imbécile nyama ndoki tu ndima yango pona lobby ozwa gloire ya malamu ke oza na gloire oya lokuta oya hypocrisie ozo kosa batu yo sa oza faux wa vérité to bimisa vrai face na yo wina milaka diamba Nzambe limbisanga Nzambe na osenga bolimbisi nga na serviteur na milaka masanga na renoncer na serviteur de Dieu mais na salaka boyebo ozo détailler yo salaka o qui sont to confesser yango si ma confession wana nde Nzambe apesa yo via sika oyo salaki nango te otokolo bana première étape yango wana o ba chrétien belé ba osanga yango ba chrétien balingi ba utiliser Nzambe même na mabena ye wana serviteur na mabena yo wana azoza mbongo batu ya Nzambe agenda kombena ngo masanga asala comme si mutu malamu ka servir na bosolo oka sa faux ndeko ko servir na bosolo ndeko na ebisa yo ya facilité pour musala Nzambe na bosolo ya facilité obo travailler dur nous engi pelo aulier
au travail dit aux abata mbon somba mai mais mo qu'il est précieux yo mais nana au pambola yo nana au pambola yo aux travail dit so bato yo bazana langage spirituel baloba ah mutu azana condamnation mutu azana pauvreté oza pauvreté te nzambe azo préparer yo na phase mususu penser à nzambe mutu ayebi ngo azate mokile zo mona miso bale zo mona mais nazo mona penser à nzambe nazo mona miso ya nzambe langage ya nzambe langage spirituel ya nzambe eza ba code pono yeba yango fozala muto yoyo oyo ozala molimo na nzambe molimo na nzambe etepata molimo na nzambe evanda oyo ese boti bafui de l'esprit kati na yo bafui wana ndoko oyeba sikoyo nzambe amarchaka na bato boye bafui de l'esprit eza différent na manifestation même ndoki azaka nango même nganga aza nango mais bafui de l'esprit ezaka mpona baoyo baza na marque ya Jésus Christ oyo baza na marque ya Christ kati na bango bavrais adorateurs bachrétien engagé oyo bapesaka dimi ya temps mpe dimi ya misolo na bango oyo bazalaka tout le temps na trône ya nzambe baliaka tout le temps maloba na nzambe tout le temps basakrifia vie na bango eza facile te tokolanda nzela ya nzambe na bosolo eza bien mais eza na makambo eza wana oyo okuta nango mais persévérer kaka tina suki osala nini yoza molongi na kombo na Yesu Kristo. Obrigado, profeta, bem-vindo, Geme. O profeta bem-vindo também que já nos ensinou acerca dos anjos do mundo das trevas que trabalham durante a semana na parte do Lúcifer e na parte de Deus. A pergunta é o seguinte, profeta. O profeta hoje nos ensinou os anjos que trabalham durante a semana na parte de Deus. Por exemplo, na quarta-feira, o profeta bem-vindo Geme ensinou que é o anjo Miguel na parte de Deus e na parte do Lúcifer que é o Astarotes. A pergunta é o seguinte, durante a semana, neste dia, da parte de Deus e da parte do Lúcifer, será que tem choque, conflito entre eles na parte das pessoas, profeta? Obrigado pela essa pergunta. Eu quando ensino acerca do 7 ministérios do diabo, eu prometi muito bem que também vou falar acerca dos 7 anjos de Deus, porque tudo que o diabo está fazendo, ele copiou no lado de Deus. Ele não sabe criar nada, ele não cria nada, tudo ele costuma lhe seguir. Ele explicou muito bem acerca dos 7 ministros do diabo, segunda-feira mesmo, ele populou Lúcifer, segunda-feira, terça, Nabrote, quarta, Astarote, quinto, aquele, sexto, Pachá, sábado, Sankai, domingo, Nabal e Beque. No lado de Deus também, isso é mesmo. É mesmo. Segunda, domingo. Domingo é Rafael. Domingo é Rafael. É Rafael domingo. Domingo Rafael. Dia de hoje, o anjo Rafael estava a trabalhar pela proteção da igreja, pela segurança do culto. Na maneira que 7 anjos do diabo trabalham na semana também, Deus também trabalha também
wanze taba na semana mage dia de kwata Astarote ko Bezebule ali no seu ande vira demônio. Ele também tinha uma carga. Ele também foi um anjo, tinha influência ali no céu. Por isso, quando aconteceu aquela confusão com Lúcifer, quando caía aqui na terra, ele já ocupava número 3 e 4. Número 4 significa 7 dias. Mas ele já ocupa 4, ele está no meio. 3 desse lado, 3 também aqui. Então, ele é no meio para organizar muito bem como é que a guerra vai acontecer no mundo, como a divisão vai acontecer, porque a missão dele para dividir todo o mal, ele está lá. Agora, mesmo quarta-feira também, 4 dias, é número de libertação. Número de libertação. Por isso, o anjo Miguel também, ele está lá. Ele é defensor do todo filho de Deus. Ele também ocupa, ele controla 4 para defender todo servo, todo justo, todo santo. Está no subcontrole do anjo Miguel. Ali não vai criar com conflito, porque cada um tem espaço dele. Na maneira que aqui na graça divina nós costumamos ter culto 4. Eu não tenho nada a ver com o diabo. Eu não sou bruxo. Eu não sou casa do quimbandeiro. Eu não tenho magia. A qual aliança eu vou ter com Astarote? Eu sou inimigo dele. Só vai me proteger. É o anjo Miguel, porque ele é meu defensor. Que dentro de mim não tem aliança com o diabo. Não tem aliança com ele. Não vai ter conflito. Cada um tem espaço dele. Cada um vai controlar o povo dele. Mas aqui na terra, Lúcifer tem muita gente mais que Deus. Que muito servir diabo. Mas só pouco nós estamos servir nosso Deus. Não tem conflito ali. Cada um tem o limite dele. Aonde o anjo Miguel está, Astarote não vai encostar. Porque Lúcifer sabe muito aquilo que aconteceu no morto de Moisés. Lúcifer veio para arrancar, para tirar o corpo de Moisés. Deus mandou o anjo Miguel. Ele expulsou Lúcifer. Expulsou ele. Pegou o corpo de Moisés. Ninguém sabe o cemitério de Moisés. Moisés não tem cemitério. Ninguém enterrou Moisés. Só Deus que conhece onde está Moisés. Por isso, não vai ter um conflito. O diabo não vai aguentar nosso Deus. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é maior. Mas só cristão não sabe o calendário de Deus. Cristão adora a Deus, mas não sabe o segredo de nosso Deus. Nosso Deus tem todo. Obrigado. Merci, prophète Benvindo. Deuxième question na biso ezaboui. Prophète oyebisi biso 7 anges au travailler pendant la semaine. Différence nini ezali entre les 7 attributions so mutu asambeli 7 attributions ekita mpona koservir mutu na 7 anges oyo ya semaine de lundi à dimanche. Ça va, merci. Battribution ezali bamakambo nzamba asala na basali na ye ndenge badeklara etikala mpe ndenge wana ebandaki epai Abraham. Battribution ebotami na nzela ya offrande eboti battribution. Mais ange wana seti wana bango baza mpona kosurveille bana nzambe wana mabele. Battribution eboti à travers offrande eza hôtel
après ninga sacrifier Isaac nzamba oui après ndimi solo banga ngabolinga ngai ko toucher moi na te tana mupanzi na yo ofandi Abraham azu ofandi wana nda pesi place wana kombo nango Jehova Jireh nzambe a pouvoir si makopesa kombo apongo pesa kombo ale Abraham asisale nzamba bandisiko ko prophétiser alobi ti banda 17e verset ti atana 20e azolo alobi ka sur Abraham alobi nyonso yoyo ba promesse nyonso acheli ba descendre à Abraham mais cet ange oyo baza wana pe pona ko batela basa ba juste oyo non ba koti ba loge te oh nous ba penguité de 7000 hommes oh il y a le bail qui est réservé encore 7000 hommes nous ba fuka melibalité 7000 hommes wa fuka melibalité yo so la nangai oebike oza de gauche à droite te o adora no banganga te yeba yango beke ozo mériter protection ki ba ange wana bazo protéger ba o bazo banga nzambe ba o baza nzambe ba protéger te yo kenda no na hotel ukenda na baba oyo bikinza nzambe batelanga no bazo protéger ba oyo ba yoki ba china misala nde bazo mettre protection ye ba ange wana ba ange protecteur o bazali ya semaine pona kozwa contrôle ya basai na nzambe ya bana nzambe ba oyo nyonso ba tambola obanga nzambe bazana bazo mériter protection mais attribution c'est loko e salami na nzela ya offrande eza mutu mususu pe abanga na efa nzambe te mais asemaka e azo seme wana kombo na ye na liste ya souvenir ezali eradleli nzambe akoza ndoki aza na ye ndoki mais appartenait na église so babengi balie na kindoki asuki nzambe kanisela ngai nayebi nzela sala nga mabe mais nzambe tala tabolamu na ngai o na sala ka pe na musala na yo na livre souvenir ba otala kombo na ye akozwa pe intervention ya nzambe akozwa intervention parce que hôtel na ya tongela ki nzambe mais ko za na des hôtels ko to na bouteille roloka na mo peu sofan nzambe wana nzambe ya faveur ausale faveur au big saye parce que qui me pas na ye mais autre solo ba 7 anges wana ba wana eza Psaume 34 verset 8 c'est na bosani donc baza wana pona ko bateka ba oyo bazo banga nzambe so banga na nzambe te ko se compter na yo te ki ba protéger neti Daniel e ba bona libulo ba nkosi loko nda obanga nzambe atili ange akanga ba lio minoko ba toucher ete ba sala pona ka ba o bazo banga nzambe mais c'est attribué comme alikambo nini ya livre souvenir ndoki okota nganga okota mona opelo ba église basali azana nganga mère na église moko apesa badon apesa tozo mona ngobele ba misia mokili ba misia ba sataniste ba na ba ofelina ba osala badon ba opesa bo po nini komboloze comme na livre souvenir mais baza na rien à voir na cet ange wana ba protéger bango te wana za pona ba baza ba saint bazo banga nzambe bazo mériter protection na bango kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Profeta, acerca do ensinamento de hoje, tem alguma coisa que o profeta queria deixar aqui para os irmãos? Algo que nós não perguntamos e o profeta tocou muito no momento da pregação e o profeta quer deixar uma mensagem a todos que estão nos acompanhando. Obrigado. A minha mensagem, por favor, povo de Deus, seja um cristão engajado. Abandona mundo é vaidade, não tem nada de novo.
Começa toda a rede, você está vendo hoje. Já estava. No tempo passado já estava. Salomão tinha tudo. Mas na conclusão ele diz que vaidade. Serve Deus. Sei caminho de Deus com todo o coração. Abandona mal caminho. Sei caminho de Deus com a verdade. Ninguém vai servir Deus, amanhã vai dormir com fome. Dificuldade não é sofrimento. Pode vir dificuldade, mas não sou sofrer. Amanhã, essa história, a pessoa vai falar acerca de ti. Que eu servi Deus, mas passou assim. Toda a história da vida tem um passado. Mas a tua passado seja a vontade de Deus. Fome fica na presença de Deus. Abundância fica na presença de Deus. Deus te chamou, primeira coisa, para servir Ele. Dinheiro, viagem, casamento, tudo você vai procurar e atrás. Primeira coisa, busca Deus. Deus vai te abençoar. Deus te abençoa. Merci, prophète Benvino. Dernière question, Ezali. Na 7e étoile, les étoiles au service Nzambe. Oza mosali na Nzambe ya munene. Prophète des nations. Na part na yo moko. Olobela biso nini na ndenge étoile oyo eza ko dépendre na batu nyonso oyo bazo servir Nzambe comme grand mosali na Nzambe munene. Pour na part na yo moko. Ça va, merci. Nzamba pambola yo. Bible telisi biso le beke to s'humilier devant Nzambe toza élevé n'état convenable. Soyo mokili robenga nga prophète ya nation Nzamba za lokumu. Menga mona mibenga yango te mais mokili zo robenga nga par rapport na pierre prophétie à monde entier. La pierre prophétie à haute ndokité non. La pierre prophétie à monde entier. C'est un pays différent. Nzamba zwaka lokumu. Mais on a roloba. Tout ça la Nzambe na bosolo. Ndeko ndima nzala. Ndima pasi. Ndima finga yo. Ba beto mbata, ba critiquer, ba tcholo, ba seka yo. Mais oza na gloire na mokili oyo. Mokolo asuka. Ozika na moto. Yo na ba mbongo na yo. Na ba délivrance ozo luka mokolo asuka oke na moto. Luka liboso délivrance. Ya âme na yo za délivrer. Renoncer. Nyonso ya mabe oyebi. Confesser yango kobombelo côté. Ndima mokile kamwa yo. Mais ba monu la vérité. Ba o humilier lelo. Ba o critiquer lelo. Mais lobby ba o histoire na yo. Parce que oza na vérité. Oza na vérité. Nzamba tikaka été. Tala côté Nzamba soki Abraham. Na origine Abraham. Mais tala Nzamba sali kati sa Abraham. Tala côté memaki. Tala pe bilaka na mokongo ya Abraham. Kola pambola yo. Ndenge ozo décision. Ozo tika ba kisi. Ozo tika kindoki. Ozo tika banzene ozo mabe nyoso masanga nyoso salaka. Ya mabe. Kindumba lokuta. Nde ozo tika yango. Nzamba pambola yo. Servir Nzambe la vérité. Ko l'intérêt nzoto na yo te. Mais où est l'intérêt ya corps du Christ? Oh makuwa na ye. Nzamba o se souvenir pour na yo. Kola pambola yo merci. Ndengo landi maloba o landi chaîne biso grâce à divina. O tiengo na misala. Nzamba pambola yo. Parce que c'est ngomni na lola soki mutu moko abongwami fête na lola. Merci pour la fête. Nde am na yo bongwami lelo. Kola pambolo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Mais uma vez,
hoje domingo, por tirar o seu tempo para fazer essa emissão. Muito obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Obrigado também à nossa mamã do Otumba. Deus também abençoa vossa vida, por causa do tempo, vosso tempo todo, você está deixando, tem família, mas sacrificou para servir Deus. E mesmo a promessa de Êxodo 23 e 25 nunca vai sair na vossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, profeta, faz parte da vida de servir a Deus. A todos os irmãos também que nos acompanharam de Cabinda Cunene, nosso muito obrigado. Estamos a terminar a nossa emissão. Obrigado a todas as famílias que acompanham este ministério e apoiam esse ministério, a todas as famílias que estão na Europa. São muitas as famílias. Muito obrigado também aos irmãos que acompanham a partir daqui a Angola, onde encontra-se a nossa sede. Nós estamos em Luanda, no Golf 1, na rua direita do Avô Cumbi, na entrada do campo da 14. Temos também o nosso programa semanal dos cultos da quarta-feira e sexta-feira, das 16 às 19 horas. Nós estamos aqui. Qualquer questão pode deixar nas nossas redes sociais, que o profeta Bem-vindo Jimmy vai esclarecer todas as dúvidas dos nossos irmãos. E obrigado também à nossa staff que fazem acontecer a nossa emissão, o nosso irmão Patu que está na nossa câmera, nosso canal YouTube, o nosso irmão Joel que está na nossa câmera do Facebook, e na outra câmera do nosso canal está a nossa irmã Teresa. Nos encontramos até o nosso culto semanal. Topesi boso merci na prophète Bem-vindo Jimmy ndenge aza kopesa biso ba connaissance ebele na batana tozozwa chaque dimanche pona azara toujours na émission. Merci prophète Bem-vindo Jimmy. Merci mama do Tumba na sacrifice bozo salape nzamba ka kanisa munde Exode 23 25 elobi akanisa la bino pe kanisa mabota na bino ba na bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Topesi sou merci na sœur na biso Teresa. Merci c'est Teresa. Merci lisusu na batu nyonso balandi biso partout dans le monde. Oyo bazolanda émission na biso chaque dimanche eza na ba 1 plus ebele oyo azolanda ngo azobikisa amna ye. Merci na staff na biso oyo boza eza na libani na sima bozo monate. Merci na frère Patungolo, merci na frère Joël, merci na sœur Teresa et merci na sœur Godeline. Merci na batu nyonso ya libanda o bazolanda biso na Suisse. Topesi merci na famille Kivava, topesi merci na famille ya mama Provi, topesi merci na mama Joséphine, topesi merci na bato ya Gabon, na papa Pierre, na mama Kankou, topesi sou merci na Afrique du Sud, na papa Doudou, topesi sou merci na Paris, toza na frère Jigel, na frère Bienvenu na Toulouse, na sœur na biso Grâce. Topesi sou merci na sœur na biso Alice na Brésil. Topesi sou merci na batu nyonso o baza na Kinshasa, na famille Kazadi, na mama Chouchou na libota na Mobimba. Topesi merci na batu nyonso kuna bazolanda biso ata totangi na totangi te o baza toujours ba fidèle na grâce divine. Merci na batu nyonso o balandi biso. Kilti na biso ya semaine eza mercredi, kilti ya victoire de 16h à 19h. Vendredi eza kilti ya prophétie de 16h à 19h toujours. Numéro ya mosal na Nzambe ezali plus 244 922 07 86 76. Bien aimé, toza na besoin ba commentaire ebele botinde ya biso ba message mingi pona ndenge tosali étoile o de première tina 7e et bimisi makambo ebele et to ko conclure ngo étoile ya ko servir Nzambe. Bien aimé, mosali na Nzambe za disponible nyonso pona ko répondre bino na ba
besoin na bino ya ba prière bokota rappel na page na biso ya Facebook bokuta mate ba enseignement mate ya ezebele intercession pezali mingi bayeba kosambela te soki ozolanda ba sujet de prière oyo prophète Benvindo apesaka ekopesa oposa kosambela po présence ya Nzambe pe eza toujours kati na yo. Merci tokutani mercredi soki Jésus-Christ a été na kilti na biso ya délivrance. Ciao.